Você nasceu no Brasil, chegou depois. Conta um pouco dessa história aí pra gente. Eu sou carioca da Gema, minha família é bem misturada, assim, né? Uhum. Eu acho que eu sou a verdadeira, autêntica vira-lata, porque eu sou neta de paulista, eu sou neta de cearense, filha de paulista com mineira, minha mãe é mineira, meu pai é paulista. Eu sou carioca, descendente de índio, japonês, alemão e italiano. Pô. Então, ninguém veio do mesmo lugar na minha casa, ninguém tem o mesmo sotaque, ninguém veio com a mesma cultura, é todo mundo muito misturado. Cada um veio de uma realidade de vida muito diferente. Então, eu sou uma carioca da Gema, mas com muitas vertentes, assim, de culturas diferentes. Aí você nasceu aonde aqui no Rio de Janeiro, no Grajaú. Grajaú, Zona Norte. No Grajaú, litoral norte. E como é que foi a infância lá? Foi muito boa, foi uma infância muito solta na rua, né? Naquela época não tinha nem grade na frente dos prédios, os prédios todos eram abertos, aquela vida é um sonho, né? Então, minha vida foi bem na rua, assim, jogando queimado, taco, que era uma brincadeira que a gente fazia na época, vocês lembram de taco? Sim, carrinho de rolimã, a vida foi isso, assim, real. Uma moleque, então. Molecona na rua, fazia judô. Quando era criança, já fazia balé, comecei o balé com os 4, então fui educada bastante no esporte, assim. Mas tive uma vida, naquela infância que as crianças hoje não vivem mais, né? Mas tu começou no judô com que idade, mais ou menos? O judô, acredito que com 4, 5. Meu pai tinha uma academia, Academia Suzuki. E o meu pai foi um grande judoca, né? Foi um cara que está na história do judô. Ele ganhou algumas vezes o brasileiro, o pan-americano. E a minha mãe, bailarina, também era campeã de ginástica rítmica. Os dois montaram a Academia Suzuki. Então eu fazia balé, jazz e dança moderna com a minha mãe e fazia o judô com meu pai. Então eu saía da escola, passava o dia inteiro na academia, vivendo a academia, vivendo tatame. E aos finais de semana também fazia balé em outro lugar. E com 9 eu acabei entrando para a escola de dança do Teatro Municipal. E lá onde eu me formei, né, bailarina clássica, seguindo uma vida bem radical, assim, em termos de disciplina dentro do balé, porque eu saía da escola meio de 15. De lá eu ia para o balé, entrava 1 da tarde, ficava até às 6. De lá eu pegava um ônibus para uma outra escola de balé, ficava até umas 9h30, 10 da noite. Aí que eu voltava para casa para fazer dever de casa, e 5h30 ir para a escola de segunda a sábado. Então foi uma adolescência e uma infância, assim, numa educação muito rígida dentro do esporte. Sim. Que foi por a conta tua dos base pais. ali. Com certeza. E isso, eu ia perguntar se veio natural, mas eu acho que na questão ali do seu pai ser um pouco do judô, ele sempre te motivou pela questão de defesa pessoal, ou você que foi, não, vou aqui, você teve essas opções? Não tive, porque eu vivi essa coisa do judô, né? Quando os meus pais se separaram, eu estava com 12, 13 anos, acho que é uma idade que a gente está começando a entender melhor o mundo, as coisas, eu já estava no balé, essa época já me afastando do judô, muito focada lá na escola de dança, no balé, porque eu entrei com 9 na escola de dança. Então, o meu foco era realmente o balé. Então, quando meus pais se separaram nessa época, eu perdi o contato com meu pai. Então, perdi mesmo o contato com ele até eu ter 20 e poucos anos. Então, eu fiquei sem saber o paradeiro dele. Foi a hora que a vida deu aquela remexida, né? E eu me mudei de bairro, mudei de escola, recomecei a vida num outro lugar, né? Com essa separação. E aí, a minha relação com o esporte começou a se tornar uma obrigação muito maior do que antes era uma curtição de criança, né? Depois você começa a 12, 13 anos a entender a realidade da vida e a querer curtir a vida. E aí é o momento que você começa a entender o que é de verdade uma disciplina. Porque dentro do esporte, né, quem vai seguir profissionalmente, 12 anos é crucial. Para você entender se aquilo vai ser um hobby ou se aquilo realmente vai ser talvez a sua profissão. E juntando ao momento emocional que eu estava vivendo, da separação dos pais, da perda da casa, da perda da escola, da perda dos amigos, recomeçando uma vida toda nova, entender que eu tinha que me manter naquela rotina de escola, balé, foi um período de rebelde, né? Um período de rebeldia que a gente passa ali. Você quer sair com seus amigos, quer curtir, né? Você está com outros interesses. E foi o momento que a minha mãe precisou me deixar ali mais firme dentro daquela disciplina ali, né? Então, eu acho que essa questão da defesa pessoal acabou surgindo bem depois
Quando eu já estava maior, quando eu já estava seguindo a minha independência de ter que trabalhar sozinha, de pegar ônibus de madrugada e viver aquela vida dura, difícil, né? Com uma condição financeira muito complicada. E sabendo que eu sou menina, né? Mulher sozinha, de madrugada, tendo que pegar ônibus, mas sem opção, que ou eu faço isso ou não trabalho, ou não, você não vive as oportunidades. Sim. Aí foi quando eu comecei a pensar, será que não está na hora de fazer uma defesa pessoal? O que eu faço numa situação dessa? Como é que eu vou me defender? E aí foi a hora, até também por conta dos personagens que foram me empurrando para a luta e voltar a ter aprender essas coisas, que eu comecei a realmente voltar a me interessar pelo judô, para fazer um boxe, para fazer um jiu-jitsu. E aí eu, mais tarde, voltei a buscar. Depois do balé, voltei a buscar. E essa parte do balé veio muito pela sua mãe? Pela questão da disciplina ali? Minha mãe. Ah, legal. Porque eu tô te perguntando isso porque eu, como professor, assim, eu vejo que muitas das vezes os pais, às vezes, principalmente em período de férias, né? A gente vê os alunos voltar, e a mãe, ele não quer mais. Agora numa rotina totalmente... Não, mas está exatamente nessa hora ali da responsabilidade, que a criança está voltando, está saindo da rotina onde ela estava nas férias, né? E, óbvio, você fica de férias, você não entende que você tem uma responsabilidade, isso voltar às obrigações. Então, é crucial que eu acho que eu nem tive essas férias. Minha mãe foi bem dura em relação a isso. Então, eu não tinha esse período de férias. Porque nas férias eu estava em outro balé. Eu estava competindo, eu estava fazendo alguma coisa, eu estava o tempo todo dentro desse universo. Então, eu não tinha esse respiro nem das férias. E eu acho que isso foi vindo tão naturalmente desde muito cedo, que eu nem conseguia imaginar o que é uma vida sem isso. Para mim era muito natural sair da escola, ter que ir pro balé e quando eu fui me dar conta, né, de reivindicar o meu tempo livre para outras coisas, que já estava ali com 15, 16... Né, que eu começo a querer ter uma palavra, e que você começa a ter que pensar, e agora? Depois vai acabar a escola, eu vou ter que fazer uma faculdade, o que eu vou fazer? O que eu vou ser? Aquela dúvida de 15, 16 anos, né? O que eu vou ser agora na vida? Não tenho ideia do que eu quero fazer na faculdade. Também não quero seguir o balé, mas eu preciso me formar, o que eu vou fazer? Então, aí acho que esse foi um momento que eu comecei a ter umas alternativas para falar com a minha mãe, olha, agora não dá, porque eu vou fazer a faculdade, porque agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, abri umas... Mesmo assim, minha mãe, na época, eu falei, olha, agora eu quero ser atriz, eu não quero ser bailarina, eu quero ser atriz. Ela falava, o problema é seu, vai fazer faculdade. Esse negócio de ser atriz, você vai fazer uma faculdade e depois você decide, vai arrumar um emprego, senão você vai trabalhar no shopping. O que você quer? Vai trabalhar no shopping, se não quiser ficar no balé, vai vender roupa em shopping. O que você quer fazer? Então, eu ia empurrando aquela coisa do balé até eu ter que entrar definitivamente na faculdade, independente de eu estar já fazendo... Porque eu comecei a trabalhar na TV com 10 anos, pequena, com comercial. E depois o balé me abriu portas para musicais. E o comercial de TV também buscava o elenco no balé. Então, eu comecei a fazer comercial por conta do balé. Eles iam na escola de dança selecionar as meninas para fazer o comercial. Então, ali que eu comecei a conhecer as agências. Então, não foi uma coisa que você buscou, apenas aconteceu. Aconteceu. E a minha mãe sempre me colocou, tipo, tem teste, vai fazer. Seja para balé ou na TV, é tudo experiência interessante, vai fazer. Sim. Aí, nessa época, eu virei bailarina da Xuxa, acompanhava a Xuxa em shows. E meu contato com a TV era esse. E desde então, eu tinha certeza de que eu queria ser atriz, que eu queria trabalhar na televisão. Mas isso era uma realidade muito distante, né? Naquela época, você imagina. Sei lá, eu com 12, 10 anos de idade, quanto que você ia imaginar que ia ter algum espaço na televisão para uma menina oriental? Não existia, porque não tinha nenhuma referência. Não existia ninguém, nenhum exemplo. Basicamente sozinho. Então minha mãe falava assim, aconteceu aqui, pontual, não vai ter outra oportunidade. Aí quando aparecia outra, que bom que apareceu, mas não vai ter outra. Não que você ficava perturbando ali o pessoal, apenas acontecia. Acontecia, eu ia fazer o teste e passava. Às vezes não era nem para uma oriental, mas chegava lá, eu passava. Sim. Falava, nossa, vamos entrar, vamos fazer. E assim eu fui entrando e muito focada em musical, porque eu dançava. E quando eu fui definir realmente assim, eu quero isso para minha carreira, foi lá com 17, 18 anos. Que eu já estava formada no balé e já estava começando a faculdade de desenho industrial. Porque eu falei, vou fazer o quê? Eu gosto de desenhar. Então, se eu não posso ser atriz, vou eu fazer o filme em desenho. Falei, eu vou participar de alguma forma. Eu falei, vou trabalhar com desenho animado.
Só que na época não existia faculdade de desenho animado. Então eu falei, vou ter que fazer desenho industrial e puxar a eletiva de stop motion, que é animação em massinha. Sim. Eu entrei em desenho só por causa disso. Falei, vou fazer stop motion. Cheguei a fazer astronomia, passei, mas não entrei. E ainda queria estudar na PUC. Eu que não tinha dinheiro nem para passagem. Aí eu ainda falei, eu vou entrar na PUC e vou pedir bolsa. Sim. E nem quis fazer as provas para faculdade pública. E eu passei na PUC, quando eu passei, fui lá pedir a bolsa. Ousadia e alegria. Nossa, eu lembro até da assistente lá na social falando... Mas e se você não tem dinheiro, meu amor, vai estudar na faculdade pública. Eu falei, eu não posso, porque tá sempre em greve. Tá sempre acontecendo alguma coisa e eu tenho que sair daqui já empregada. Eu tenho que pagar as contas na minha casa, não sei o quê. Eu contei tanta história. Eu falei, meu pai sumiu, não tem isso agora, sou eu e minha mãe. Eu tenho que sou eu, a esperança da casa. Minha mãe é professora de balé, não vai dar. E aí eu ganhei 100% de bolsa na PUC. No primeiro ano, aí entrou aquela coisa do FIES. Sim. Aí virou 90%, aí o padre fez a obra na não sei o que, 80%. Eu sei que quando eu me formei, eu tinha aquela dívida que eu não sabia nunca mais na minha vida como é que eu ia pagar tanto dinheiro. Porque a gente, coitado, o estudante se forma, não tem dinheiro pra nada, duro. Não sabe nem onde é que vai trabalhar, o que vai fazer. Exato. E eu me formei com aquela dívida. E às vezes o mercado nem tá... Muitas vezes nem está pronto para o tipo de curso que você faz. A faculdade ela até está à frente, mas o próprio mercado às vezes não acompanha, né? Não acompanha.